Oi, eu me chamo Mirella Farber E eu me chamo Mariana Isis. e estamos aqui com um graduado em Sistemas e Mídias Digitais. O nome dele é Bosco e ele atualmente está no mestrado em Ciência da Computação, trabalhando no desenvolvimento de jogos. Oi, Bosco, antes da gente começar as perguntas, você poderia se apresentar melhor? Bom, eu sou o Bosco Borges, sou bacharel em Sistemas e Mídias Digitais, entrei em 2016, me formei em 2020 na Universidade Federal do Ceará e hoje sou mestrando em Ciência da Computação, também na Universidade Federal do Ceará. Trabalhei no intervalo entre as duas coisas, trabalhei como UX Research no mercado e depois voltei para a academia e pretendo seguir carreira acadêmica. Entendi. E estando na área de ciência da computação e tudo, eu acho que eu já imagino a resposta dessa pergunta, mas qual é a área do curso que você mais se viu, assim, que você mais se identificou? Eu entrei no curso querendo programação, eu tinha vindo da filosofia e gostava muito de lógica, então eu queria programação, somente programação, especificamente para jogos, mas no final dos primeiros semestres já eu conheci a interação humano-computador e a partir daí comecei a dedicar todos os meus estudos praticamente à interação humano-computador. E um pouco mais à frente entrei no grupo de pesquisa da célula multimídia, que ainda existe, do qual ainda faço parte hoje como aluno de mestrado. E aí dediquei todos os meus estudos daí para frente à experiência do usuário e mais para frente em experiência do jogador, em player experience, que hoje inclusive é tema do meu mestrado. E atualmente, é nessa área que você trabalha no mercado? Bom, eu não trabalho diretamente nessa área no mercado, mas é a minha área na academia. É o tema da minha pesquisa, é o tema de tudo que eu fiz na academia já na graduação, no intervalo entre graduação e mestrado e também agora no mestrado, e é onde eu pretendo seguir atuando, bom, ad infinito. E quando eu fui para o mercado, eu também atuei nessa área, como UX Research, como pesquisador de experiência do usuário. Então, desde o segundo semestre da graduação, ainda em 2016, todos os meus trabalhos, todos os meus estudos, tudo que eu fiz foi relacionado à experiência, à pesquisa e interação humano-computador. Experiência do usuário, experiência do jogador e assuntos correlatos. E tendo esse foco mais na área interação humano-computador, né, que é uma área mais de sistemas, como ter estudado as outras áreas do curso te ajudou, assim, como isso impactou a sua carreira e seus estudos, etc. Bom, como eu falei, eu entrei querendo programação, porque eu sempre gostei muito de lógica, e a lógica de programação me atraía muito, e até hoje, na verdade, me atrai. Só que quando eu conheci a interação no computador, eu dei de cara com aspectos e assuntos da psicologia que também me atraem muito, e eu vi que o fazer da profissão, para mim, seria muito mais prazeroso nessa área, como de fato tem sido. Os assuntos da psicologia que são utilizados na interação humano-computador, na experiência do usuário, experiência do jogador, e enfim, todos os demais assuntos relacionados, me atraem muito, sempre me atraíram muito, na verdade, desde o ensino médio. E aí, quando eu vi a oportunidade de estudá-los e de trabalhar com eles, agora no mestrado, principalmente na carreira acadêmica, estudá-los ainda mais a fundo, na área de tecnologia, sendo formado em sistemas e mídias digitais, eu abracei essa oportunidade e não saí mais. Né? E como é que essas diferentes áreas afetam sua carreira? Bom, eu não vou me ater aqui somente ao mercado de trabalho, somente a minha carreira no mercado, mas vou incluir a carreira acadêmica, porque a minha carreira no mercado deu uma pausa quando eu entrei para o mestrado, certo? Bom, ter contato com todas as áreas, não só o design, a interação humano-computador, mas com todas as áreas que o SMD me proporcionou, foi e é muito importante para tudo que eu fiz, desde os trabalhos da graduação, desde os trabalhos de disciplina até os trabalhos no mercado e também agora na academia, mais formalmente, mais aprofundadamente na academia, né? Como eu falei, eu entrei querendo programação e isso, claro, me ajudou a ter uma base de lógica de programação que me permitiu conversar com muitos públicos e com muitos profissionais de diferentes áreas, só por entender lógica de programação e saber por onde e como as coisas podem caminhar no desenvolvimento de software e em todas as áreas relacionadas a isso, em todos os aspectos dos processos relacionados ao desenvolvimento de software, mas também ao decorrer da graduação e também no mercado, como estagiário, como bolsista em alguns projetos, ainda na UFC, depois de formado no mercado, o período, os poucos anos que eu passei no mercado, toda a base
de conversar com outras áreas e de aprender diversos conteúdos diferentes, por mais que fosse só o básico deles, e alguns até me aprofundando um pouco mais. Enfim, tudo isso, todo esse arcabouço, foi muito importante para eu conseguir articular as minhas ideias e conversar, assim, meio que todo mundo se entendendo, todo mundo na mesma página, com profissionais de diversas áreas. Tanto nos projetos que eu participei profissionalmente, quanto agora na academia, isso ainda continua sendo importante. Então, isso não é uma habilidade, pelo menos ao meu ver, muito fácil de ser adquirido no SMD. Muita gente, eu acho que se perde no meio do caminho, mas uma vez adquirindo a habilidade, uma vez sabendo aonde focar e o quanto aprender de todas as áreas e como usar isso a seu favor, pelo menos para a comunicação com diversas áreas, eu acho que isso muda o jogo, como foi o meu caso. E aí, a partir dessas experiências, desses conhecimentos que começaram no SMD e se aprofundaram em outros projetos, eu consegui me articular melhor, articular minhas ideias de interação no computador também e me articular melhor nas conversas com profissionais de diversas áreas relacionadas ao desenvolvimento de software e até em outras áreas correlatas, nada a ver com isso. Você mencionou que você estava fazendo um mestrado atualmente. Qual o projeto que você está desenvolvendo agora? Bom, como é que eu explico isso em pouco tempo? Certo, a minha pesquisa, o centro da minha pesquisa é a experiência do jogador. É a Player Experience. Ela é uma versão para jogos da User Experience, que essa já é mais conhecida, tanto no público acadêmico, tanto quanto pelo mercado, de formas certas ou erradas, mas enfim, pelo menos o termo muita gente já conhece. A Player Experience é a experiência do jogador, como o nome sugere, e ela vai estudar aspectos humanos e também computacionais que afetam a experiência do jogador enquanto está jogando o jogo, certo? Essa breve explicação é para que haja um entendimento melhor do meu projeto de pesquisa, que ainda está em andamento, mas a ideia é investigar a interação de pessoas autistas, de pessoas com autismo, com jogos e como é que é a experiência do jogador para pessoas autistas, com jogos, com diferentes tipos de jogos. E eu, especificamente no meu tema, especificamente na minha pesquisa, estou investigando os impactos do áudio e das diferentes formas de trabalhar o áudio e como eles afetam, como os áudios afetam a experiência do jogador, de jogadores autistas. Em linhas bem gerais, a grossíssimo modo, esse é o tema da pesquisa. Entendi, muito interessante. Você tem experiência assim, com vários tipos de projetos diferentes, né? Tendo concluído o curso, fazendo mestrado, trabalhando também na área, né? Como o trabalho em equipe impactou assim, nessa sua área de atuação? E também, o quão importante é o trabalho em equipe nessa sua área? Bom, na minha área, o trabalho em equipe é quase que estritamente necessário. Em alguns momentos, o trabalho pode ser feito de uma forma um pouco mais solitária ou com menos mãos, no mínimo, mas ao decorrer de todos os processos que envolvem tanto o fazer acadêmico na minha área, na interação humano-computador, quanto a prática profissional na indústria, no mercado, elas precisam passar por muitas mãos, ou pelo menos por muitas cabeças, mesmo que haja poucas mãos executando o trabalho manual, o trabalho mais ferramental de fato, as ideias e os resultados da experiência, da pesquisa com experiência do usuário, da UX Research, ela precisa passar por muitas cabeças e geralmente passa, né? Seja em reuniões, ou seja em apresentações, ou até no fazer da pesquisa mesmo, ela precisa passar por muitas pessoas e principalmente quando isso envolve uma quantidade maior de usuários, né? E aí, bom, a equipe precisa ser maior e geralmente com entendimentos complementares e, em parte, multidisciplinares para que a coisa funcione. Tanto dentro das equipes de experiência do usuário, a experiência do jogador, quanto ainda mais quando isso vai para fora, vai para desenvolvedores, vai para outras áreas das empresas ou outras etapas dos projetos e processos de design e desenvolvimento de software. E minha última pergunta é se você poderia me dizer quais os desafios atuais nessa sua área de atuação. E se, no seu ponto de vista, você tem alguma visão sobre necessidades do mercado nessa área? Sim, há alguns desafios nessa área, eu acho que em diferentes níveis e em diferentes escalas geográficas. Vou explicar.
Eu acho que o mercado, eu vou falar aqui especificamente de UX Research, tá? Eu não vou entrar em UX Design, nem em profissões correlatas. Eu vou falar especificamente de UX Research, que é exatamente o que eu faço e fazia no mercado, e é para onde eu pretendo voltar quando eu voltar para o mercado, quando encerrar o mestrado, e também é onde se centra a minha pesquisa no mestrado. É avaliação da experiência de usuários, no meu caso de jogador, seja na academia ou no mercado. No mercado, há uma grande dificuldade, primeiro, aqui no Ceará. O mercado está engatinhando ainda a baby steps no que tange a experiência do usuário. Então, a gente ainda tem visões muito arcaicas sobre como a coisa funciona, que profissionais devem fazer cada atividade no processo de desenvolvimento de um software. As vagas ainda cobram coisas assim, muito mal adaptadas ao que há de conhecimento de fato acadêmico e técnico sobre a coisa. Então, o Ceará especificamente, eu até colocaria o Nordeste como um todo, está bem atrasado ainda nesse aspecto, bem atrasado. O Brasil também está bem atrasado, comparado ao mundo e comparado aos grandes centros tecnológicos mundiais. No Brasil, eu não sei se isso se limita às vagas de UX Research, outras pessoas de outros cargos na área de TI podem, inclusive, falar também sobre isso, mas especificamente em UX Research, o Brasil também está muito atrasado em relação aos grandes centros de tecnologia globais, no que tange as mesmas coisas, as quais o Ceará também está atrasado, só que o Ceará e o Nordeste estão ainda mais do que o resto do Brasil. Alguns polos como São Paulo, Florianópolis e algumas outras cidades, ou algumas outras regiões do Brasil, a maioria no eixo sul-sudeste, e ainda assim, poucas cidades, tá? Elas cobram e entendem um pouco melhor o que é a pesquisa com o usuário, o que é UX Research. Pelo menos a um nível um pouco mais funcional e a um nível um pouco mais, como é que eu posso dizer, que combine melhor o fazer do mercado e o ritmo do mercado com os conhecimentos técnicos e acadêmicos que existem hoje na área. Ainda está atrasado em relação ao mundo, mas está um pouco melhor do que no Nordeste. Então, para fora do Nordeste, para fora do Ceará, a gente ainda vê algumas vagas de UX Research e algumas empresas que, se não tem vaga, pelo menos, se não tem a vaga com esse nome especificamente, pelo menos entendem um pouco melhor e adequam um pouco melhor o que acontece na empresa ao que de fato, como de fato as coisas deveriam ser. As pessoas com seus cargos e suas tarefas mais bem definidas e executando de forma um pouco mais correta o fazer da pesquisa com usuários. E aí, a nível global, aí em determinados centros tecnológicos há uma profusão de vagas, como a Inglaterra, por exemplo, algumas cidades da Holanda, nos Estados Unidos, então nem se fala. E aí sim, há uma compreensão muito melhor, não é exatamente ainda o que há de mais correto na academia, mas há uma compreensão e uma profundidade muito maior e melhor sobre o que é a experiência do usuário como um todo e especificamente a pesquisa com usuários. Então eu acho que um dos maiores desafios é o Brasil, tanto regionalmente aqui no Nordeste, aqui no nosso Ceará, quanto o país como um todo. Entender um pouco melhor, isso está acontecendo bem lentamente mesmo. Entender um pouco melhor os conceitos core, assim, os conceitos centrais da pesquisa com o usuário, o que é que deve ser feito, como é que ela deve começar, como é que ela se encaixa num projeto de desenvolvimento de software, como é que ela conversa com outras áreas, o que ela não é, principalmente, o que é que ela não deve ter no seu arcabouço, o que é que deve ser tarefa de design de interface ou de outras áreas no projeto de software, desenvolvimento de software. Então eu acho que hoje, ao meu ver, esse é um dos, se não for o principal, é um dos principais desafios para a área de UX Research, de interação humano-computador no mercado. Muito obrigada por ter conversado com a gente agradece muito pelo seu tempo. É isso, Bosco, muito obrigada por disponibilizar seu tempo pra gente.